Olá, galera, eu sou a professora Duda e hoje eu estou aqui para explicar um pouquinho para vocês, do 7º ano, sobre a formação e a consolidação das monarquias europeias. Além desse tema, nós vamos falar um pouquinho sobre o absolutismo e uma fase que antecedeu esse momento e a fase também que aconteceu tudo isso. Então, nós vamos observar aqui alguns mapas que vai do século XII até os dias atuais. Então, vamos para esse primeiro mapa aqui, que faz referência ao século XII. Vocês conseguem localizar onde está Portugal nesse mapa? É uma pequena extensão de terra que mais para frente vai se alastrar essa extensão de terra, ou seja, no século seguinte, esse território ele vai ser aumentado. Acontece também com o território da Espanha, o lugar onde nós conhecemos hoje como a Espanha, que aqui não está nem retratado. Vocês podem ver que nesse primeiro mapa tem escrito aqui o Reino de Castela, de Aragão, e essa parte todinha aqui debaixo do mapa, que está em amarelo claro, era um território que estava sob domínio dos islãos, dos muçulmanos. Com o passar do tempo, a Europa ela entrou em muitos conflitos com esses islãos, com esses muçulmanos, a fim de conquistar todos esses territórios e tomar esses territórios desses povos islãos, desses povos muçulmanos. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês de uma imagem que faz referência às cruzadas. O que foram as cruzadas? Como elas aconteceram? Por qual objetivo elas tinham que acontecer? Qual era a explicação da Igreja Católica para isso? Então, as cruzadas, elas foram disputas entre cristãos e muçulmanos pela Terra Santa, ou seja, por Jerusalém. Os muçulmanos e os cristãos, eles passaram anos lutando para conquistar essas terras. Então, olha só, além do domínio dos islãos nas terras europeias, no continente europeu, eles queriam também dominar Jerusalém. E, sobrepondo essa questão, existiam também os lados dos cristãos que queriam dominar a Europa inteira, queriam ter posse sobre todas aquelas terras e também dominar essa terra santa, que é a terra de Jesus Cristo, que é Jerusalém. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre esse momento que eu já expliquei para vocês na aula passada, que é a Idade Moderna. A gente sabe que a Idade Moderna, ela teve várias características muito peculiares. Uma delas é a ascensão de uma nova classe social, da burguesia. Mas a burguesia, ela não surgiu da noite para o dia. Essas coisas, esses momentos, esses acontecimentos marcantes, eles foram acontecendo gradativamente. Não assim de um ano para o outro e daqui a pouco muda tudo. Foi um processo lento que demorou para acontecer. Então vamos lá. A burguesia, ela nada mais era que os comerciantes. Esses comerciantes, eles comercializavam produtos. Lembrando que naquela época que surgiu, que teve a ascensão da burguesia, o sistema feudal ele predominava em toda a Europa. Isso significa que os senhores feudais eles tinham comando, eles tinham todo o poder sobre várias extensões de terras. E essas extensões de terras era também comandada por aquela relação entre suzeranos e vassalos. Mas isso aconteceu na Idade Média. Nós vamos falar agora da Idade Moderna, que esse sistema todo, ele passou a não existir mais. Ele foi substituído pelo capitalismo. Ou seja, todas as ideias do capitalismo iam contra as do feudalismo. Isso significa que o capitalismo, ele priorizava os trabalhos assalariados. Já o feudalismo não, era esse sistema de troca de favores, em que os servos eles trabalhavam nas terras dos senhores feudais e eles não tinham nenhum lucro por isso. Então os burgueses, eles davam dinheiro ao rei, à nobreza, em troca de vários interesses. Então o rei, ele foi se centralizando, ele foi ficando muito importante naquela época, também pela ajuda dos burgueses. Além disso, o rei se fortaleceu e montou um exército para defender o seu reino, justamente por conta dessa ajuda, desse auxílio que os burgueses deram com dinheiro,
para o rei montar esse grande exército, para o rei, além de montar esse exército, conquistar mais terra, batalhar com esse exército para que nenhum invasor se adentre para aquele reino, ou seja, para proteger todo mundo. Então, essa relação dos burgueses com o rei, ela era muito, muito importante. Então, foram acontecendo algumas características principais dessa burguesia para com o rei. A padronização monetária, a expansão comercial, a derrubada do poder dos senhores feudais, como eu já expliquei, e o poder real foi usado para legitimar todos os interesses dos burgueses, como eu já falei. Então, foi assim que o absolutismo, essa ideia de centralizar o poder nas mãos do rei, do monarca, ele começou a existir naquela época. Válido lembrar que a Idade Média, ela tinha se acabado nesse momento e nós estamos falando da Idade Moderna, que vai do século XV até o século XVIII. Só que o absolutismo, ele vai do século XVI até o século XVIII. Ele acontece um pouquinho depois. Então, nós já sabemos que o absolutismo é um poder que centralizou, né, todo esse poder do rei nas mãos desse rei. E esse rei, ele tinha toda a autoridade possível em seu reino. O monarca absoluto exerce poder político irrestrito sobre o Estado e o seu povo. Além disso, o rei também cobra impostos. Observe a imagem aqui. Aqui tem o rei sentado em seu trono real e aqui, ó, ele nadando no dinheiro, porque ele era muito rico. Eu também trouxe para vocês duas imagens. Aqui, essa imagem, ela faz referência aos camponeses, aqueles que trabalhavam plantando, colhendo todos os frutos. E aqui, do outro lado, eu faço referência aos artesãos, aqueles que fabricavam todos os produtos. Lembrando que naquela época não tinham muitas indústrias, nenhuma indústria tinha. Então, tudo era produzido, tudo era fabricado por esses artesãos. Então, para ficar um pouquinho mais claro, nós vamos falar sobre as características do rei absoluta. Ele tinha controle sobre o comércio, com aquela relação com os burgueses. Ele formou um exército nacional. Ele criou muitos impostos, todo mundo pagava imposto. E ele formulava todas as leis, ou seja, ele que tinha o poder sobre tudo naquela sociedade. E para encerrar, eu coloquei aqui algumas imagens falando sobre todo esse período que eu expliquei para vocês. Então, vamos analisar aqui. Desse lado esquerdo, eu coloquei uma figura muito importante que caracteriza o absolutismo na França, que é o rei Luís XIV. Esse Luís XIV, ele se destacou. Vocês podem observar a imagem dele que eu pus aqui e uma caricatura também, uma representação pintada dele que fizeram também na época. Esse rei, ele era muito comentado na França naquela época, porque ele tinha várias curiosidades bem engraçadas. Primeiro que ele usava tamanco, segundo que ele fazia vários penteados no seu cabelo, terceiro que ele tinha poder sobre todas as coisas, quarto que ele queria esbanjar o seu luxo, a sua riqueza, e entre muitas outras características. Além disso, eu pus também aqui o Palácio de Versalhes, um palácio muito luxuoso que foi construído, a princípio, pelo pai do Luís XIV, que naquela época ele construiu aquele lugar só para ser uma casa de caça, mas depois ele foi ampliando essa casa de caça, virou uma casa de campo. Aí chegou a vez do Luís XIV, que transformou aquilo em um grande palácio para que os reis futuros a ele se adentrassem a esse palácio e morassem, residissem nesse palácio. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, uma outra imagem, é desse senhor aqui. Esse senhor aqui é o Gutenberg. O Gutenberg, ele ficou conhecido porque ele imprimiu muitos papéis, muitos livros sagrados, inclusive a Bíblia, em várias línguas diferentes. Isso auxiliou as pessoas a terem contato com esse livro sagrado, porque lembrando que naquela época só o rei, as pessoas que faziam parte da igreja e a nobreza tinham contato com a Bíblia Sagrada. A partir do momento em que ele disponibilizou para mais pessoas,
pessoas esse livro sagrado, mais pessoas tiveram acesso e tiveram também um entendimento diferente sobre a Bíblia. Foi aí que nasceu, depois de um tempo, as reformas religiosas, as reformas protestantes, e aí depois de um tempo veio a Contra-Reforma, mas tudo isso a gente fala em outra aula, tá bom? Então, foi isso, a nossa aula de hoje fala sobre as monarquias europeias, né, o absolutismo, a ascensão da burguesia. Eu espero que tenha ficado tudo bem claro para vocês, tá bom? Até a próxima, pessoal!